Para nós o número talvez referencial é 6, né? Onde você está por volta de 4, 5, 6, você vai conseguir ter esse equilíbrio entre viabilidade de produção e benefício para o controle. E outro ponto é tipo de espécie, né? Então, obviamente, aqui trigo é uma palha que tem uma certa durabilidade. Nós não temos aqui, né? Mas se fosse esse ageratum, então as dicotiledôneas, a palha se decompõe muito mais facilmente. Então, ervilhaca é uma cobertura fantástica, né? Mas que se decompõe em 15 dias. Né? O nabo também nessa linha, é uma cobertura mais ainda. boa, se decompõe um pouco mais, 20 dias. Né? E as gramíneas, então, têm uma durabilidade maior. O outro ponto, então, é solarização, que é um método usado em países quentes. Então, eu diria, basicamente de climas desérticos, que se estabelece, que significa em fazer uma câmara de aquecimento. Então é um túnel, isso aqui se faz um túnel coberto com plástico e coberto, um túnel, uma casinha, um túnel, e coberto com plástico na superfície do solo. E esse solo então fica umedecido. E com temperaturas desérticas de 40 a 50 graus, aquilo aquece o solo e causa então, e resulta na eliminação das sementes que iriam germinar devido, obviamente, à presença de água. Então, tem muito livro que fala sobre isso, né? Aqueles negócios de agricultura em Israel, né? Olha como é que se irriga Israel, olha como é que se controla mato em Israel, tem essas casinhas plásticas, etc. Nós tivemos até recentemente, né? Isso aqui mais uma vez tem um mês aqui, né, Adroaldo? Mais uma vez um mês. Mas, exatamente, então veja bem, claro que, mas veja bem, aqui no centro, onde ficou mais quente, realmente não veio mato. Mas vejam bem aqui na borda, onde conseguiu dar uma respirada, o mato veio. Então, mesmo nós, e aqui também, ó, tem assim mesmo, então mesmo com aqueles dias, e aqui estava forte ainda, mesmo com aqueles dias de 40 e poucos graus que nós tivemos, ainda assim teve alguma emergência. Né? Então isso existe em situações de países extremamente quentes. Para nós, mesmo em situações agrícolas, eu creio que é de uso muito difícil. Como é que você vai deixar lá 30 dias uma área tapada, 30, 40 dias uma área tapada, ter toda essa função para ter um benefício muitas vezes não muito grande. Então, mais uma vez, esse é um método físico que existe para as nossas condições, ele não é tão eficiente. Ele é muito importante como substituição de gases esterilizantes. Então, muitas questões de olericultura em todo o mundo eram feitas com base em brometilmetila. Isso foi proibido já há muito tempo atrás. Na nossa condição era usado em situações de fumo até 10 anos atrás, onde então basicamente fazia um túnel desses, se colocava um gás e ali se esterilizava tudo. Então isso foi proibido, não existe mais. Como uma das alternativas era usar a mesma casinha para se fazer esse sistema, eu repito, com situações não muito pertinentes. Agora então vamos para uma série de métodos mais diferentes. O primeiro deles então é a lança-chamas. Diferentes espécies possuem diferente tolerância. Isso aqui é o uso de fogo. É o uso de fogo. Nós vamos fazer aqui agora. Exemplos: milho, cebola, algodão são mais tolerantes. Milho com maior altura. Vantagens: não deixa resíduos, não tem risco de deriva, redução de pragas, uso em solo úmido e proporciona avaliação imediata. Então aqui estão alguns métodos mecanizados. Nenhum deles de uso no Brasil, então eu creio que isso não existe no Brasil, mas então aqui é uma série de queimadores com essa situação, alguns deles de uso individual. Nós fizemos um trabalho com uma empresa de vacaria, acho que hoje já tem mais de 20 anos, com uma situação similar a essa aqui, exatamente similar a essa aqui até. Na época tinha um consumo de gás gigantesco e uma viabilidade inviável em relação a custo.
Eu ainda acho que tem muito a ser feito para se melhorar esses queimadores, para se melhorar a máquina. Então a engenharia talvez tenha muito a avançar, obviamente com o preço do gás atual ou o preço do gás médio, isso é muito... E também tem uma limitação, pensando no Brasil, que é a questão do sistema plantio direto, né? Exatamente. Na palha, enfim, botando o fogo ali, não aonde é... você ia inviabilizar. Nós vamos então aqui fazer uma pequena extração. Tá meio fraco, doutor? Não, acho que tá bem. Até poderia ser mais claro. Esse é o grande ponto. É o grande ponto de dose, que pode ser definido pela pressão do gás ou pela minha velocidade de deslocamento. Então, obviamente, o que eu estou fazendo aqui, controle em duas situações. Uma com plantas bem pequenas. Então, esta é a situação onde eu acredito que esse método tenha viabilidade. Mas aquela associada a plantas maiores, agora sim, por favor. Já vou parar, Gustavo, não vou muito longe. Talvez nesse Papuã ali, só pra mostrar o extravasamento aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente. Esse aqui Tá bom aí? Tá mais... Tá. Ah, tá ótimo. Esse aqui tá mais... Então, o grande efeito desses métodos que nós vamos ver agora, não é necessário que o mato vire cinza. Então, o que é necessário é que... O que é necessário é que a célula se rompa. Então, à medida que... Isso vale para os demais métodos físicos que nós vamos ver lá. À medida que tem o rompimento celular, aquela célula se foi. Aqueceu a célula, a membrana celular não deu mais conta de manter fisicamente aquele conteúdo estruturado. O que eu fiz aqui foi que nem colocar uma faca quente num pote de manteiga. Eu derreti a membrana celular. Então, o aquecimento derreteu aquela manteiguinha na volta da célula, o tecido se eliminou. Que pode ser, então, isso é o suficiente para ter a célula rompida. Aqui ficou mais difícil. Nessa poaia, a folha estava um pouco mais velha, ficou ali um pouquinho, mas já é mais difícil. Então, viu que com essa lambuzada de fogo, ou de raio laser, ou de ultrassom, ou do escambau que nós vamos ver lá, é viável que eu mate essas 4 folhinhas e mais quem? O meristema. Exatamente. Então é viável que eu mate essas folhinhas aqui e que eu mate quem na verdade manda nesse indivíduo, que é o meristema, que é quem está ali. Então, em dicotiledôneas de pequeníssimo tamanho, é viável que esse negócio aí funcione. Em dicotiledôneas isso aqui é uma soja, né? Mas enfim, de tamanho já um pouco maior, então aqui estão as folhas cotiledonares, aqui tá começando a sair o primeiro trifólio. Quem é que eu tenho que matar aqui? Quem é que eu tenho que matar nessa planta
através dessa lambuzada aí para que essa planta realmente morra. Além de matar o meristema, você tem que acabar com as folhas. Exatamente, eu tenho que matar também aqui. Então, cada local de brotação é onde eu tenho que ter o efeito do método físico. Então, essa lambuzada aqui, no máximo ela vai matar essas folhas, mas eu ainda vou ter uma grande possibilidade, uma grande estrutura de rebrote. Então, em dicotiledôneas de um tamanho já um pouco maior, a dificuldade aumenta. E, obviamente, numa planta desse tipo aqui, a situação é muito, mas muito mais difícil. Então, como é que eu vou ter com que o fogo haja nessas estruturas? Totalmente impossível. Então, aqui eu até vou dar uma sapecada aqui, mas o rebrote vai ocorrer com muita intensidade. Então, eu diria, todos esses métodos, eles têm que avançar, eles têm que melhorar em dois sentidos. Da engenharia de fazer máquinas mais eficazes, que desperdicem menos energia, porque não é possível, é quase os negócios desses aí jogando calor para o ambiente. Então, o que tem que chegar é a energia do fogo aonde tem que chegar. E o agronômico, que eu já vi também situações testando a máquina em cenários desse tipo. Aí você não vai ter o controle, ou vai ser muito difícil. Ou seja, tem que também olhar a planta por aquilo aonde existe viabilidade que o tal do método funcione. Então, por isso que eu faço questão de mostrar plantinha assim, plantinha assim, plantinha assim, porque não adianta você ser contratado por essa empresa aí, etc., que ela vai te mandar para a rua daqui 6 meses, porque porque você não fez o negócio funcionar. Então tem que mostrar, serve para essa situação, serve para esse, o mato tem que ser assim. É que nem herbicida. Ele não tem lá 500 mil coisas de herbicida, nesse pode, nesse não pode, nesse assim, nesse assado. Então tem que ter também essa recomendação para esse tipo de método. A atividade consiste em saber que nós gastamos quanto? Deu 690 para 700. 680 para 700. 20 gramas? Deu 200 gramas? Qual era o peso? 700. O peso era... Menos 685. Isso aí dá... 8.700. É isso, né? 8.700 685. menos 8.685. 8.685. Tá, eu fui econômico. Nós gastamos 15 gramas para fazer 2 metros quadrados. Então, nós gastamos 15 gramas de gás para fazer o controle em 2 metros quadrados. Não, lá foi meio por 2 dá 1, aqui foi meio por 2 dá mais 1. Depende de que economia é essa, né, professor? Exatamente. Então, o que a gente fazia era, na volta das aulas, os alunos passavam aqui e viam qual é o resultado da sua capina e qual é o resultado do fogo. Nós não vamos ter essa oportunidade, chance, eu acho. Né? Mas então, a outra parte do relatório consiste em você me dizer o quanto gasta de gás para fazer 1 hectare. Então, eu repito, em 2 metros quadrados foram 15 gramas. 2 metros quadrados, 15 gramas, 10 mil. E de quanto custa isso? Então, o bujão de gás de 13 quilos está R$110, meu Deus do mundo, né? E mostrem vamos para escovas de atrito. Então, isso aqui é aquilo que a gente vê na rua, né? Com um grande problema: usar onde não precisa e ter o controle que não vai existir, né? Obviamente tem uma localização aonde tem um mato, o negócio não consegue ter. Então, como é que agronomicamente, como é que tecnicamente se determina que isso aqui tem que ser usado aqui? É um asfalto, não tem mato. Eu entendo a lógica de se usar isso aqui, né? Na rua, onde tem mato, aonde o trator vai conseguir passar. Mas aqui não tem mato e o que tem o negócio não pega. E obviamente o rebrote nessa situação ele é grande.
também a situação de método similar em situações hortícolas, de uso bastante limitado. Eletricidade. Então isso dá para se dizer que é uma evolução do lança-chamas. Então ao invés de se usar fogo, se usa descarga elétrica. Então aqui estão todas as características. Então é uma bomba hidráulica que toca um gerador, e esse gerador então transfere energia para hastes, e estas hastes dão choque nas plantas. E o efeito do choque é aquele mesmo que nós vimos ali. Aumenta a temperatura celular e aquele tecido se morre. Vantagens, desvantagens, enfim, aí está os pontos, né? Então isso já existe no Brasil há, creio que por volta de 15 a 20 anos, com uma grande limitação ainda de custo, custa aproximadamente R$250 mil. Eu já vi situações de várias prefeituras que compraram esse equipamento, porque agora nós vamos resolver, porque essa capina que a gente viu aí, aquela que eu mostrei ali, etc., custa uma fortuna. Isso é coisa de milhões para qualquer cidade média, nem vamos falar Porto Alegre. Uma cidade média gasta literalmente milhões com aquela lambuzada de coisa que se faz no mato. Ah, isso aqui eu gasto milhões, 250 mil, com eficiência muito, muito baixa. Então veja bem, nós já vimos aqui o que é eu passando com um negócio de fogo ali em cima. Agora só imagine passar uma haste com os dentes dando choque nas plantas. Mais uma vez, vai matar o mato pequeno, etc, 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 etc. Aquele grande que o cara acha que vai matar na rua, a eficiência é muito limitada. Deu 20. 20 gramas? Tá certo. Na balança, tá a balança aqui. Então, muito bem, obrigado, Adriano. Então, no final a gente volta a isso. Então, a eficiência disto ainda é limitada. E o grande problema, então aqui tem vídeos que mostram como é que isso funciona, etc. O grande problema é meter o negócio em uma situação desse tipo, né? Perene, vai ter um controle, vai ter um certo benefício, mas o rebrote ainda vai ser grande. Então tem vários desses métodos que eles não se desenvolvem porque eles começam por situações erradas. Quem sabe ser o contrário, né? Quem sabe dizer assim, não, então nós vamos fazer roçada, nós vamos usar herbicida e nós vamos complementar com esses métodos. Com isso nós vamos diminuir o uso de herbicidas em 50%. E não querer de cara eliminar tudo aquilo que é feito e trocar pelo método que tem as suas limitações, da mesma forma que os outros. Né? Então aqui, isto é uma situação da Embrapa. Então a Embrapa, uma delas comprou também essa máquina um tempo atrás, e além de ter o grande custo, a grande dificuldade de manutenção. Então tem duas empresas no Brasil que fazem isso, obviamente é um grande desafio. Eu não falo isso para desmerecer o método, pelo contrário, eu falo isso para mostrar como que agronomicamente tem vários caminhos para que eles sejam melhorados. Não em relação à máquina em si, mas também em relação à sua forma de uso. Daí aqui tem uma coisa que eu vi recentemente, que é se molhar as plantas antes de dar o choque. Fantástico! Então você vai na frente pulverizando as plantas e atrás dá o choque. Com outro problema disso que é perigo, né? Eu já vi quem fez essa demonstração, que se deixar uma garrafa de vidro enterrada no chão, aonde passa aquele negócio, o vidro derrete. Então, obviamente, é um negócio letal para uma pessoa, né? Então, tem lá uma área onde a pessoa não pode estar, etc., porque vai levar o choque. Isso é passível de ser contornado, obviamente. Né? E aqui uma situação recente que porque o limitante, você tem que ter um gerador acoplado ao trator, você tem que produzir energia junto com o trator em tempo real. Então tem que ter um gerador. O que os caras fizeram foi colocar um cabo. Então, em uma situação hortícola, tem um cabo ligado na tomada, né? Onde apenas existe então as hastes dando esse choque.
Nessa linha, raio laser, então aqui mostrando como é que isso mata as plantas, tem até as definições de dose. Radiação infravermelha, na mesma linha, então placas sendo usadas. Obviamente esses dois são situações em desenvolvimento e com potencial mercado em situações hortícolas. Aqui o nome, ó, EcoWeeder, né, o Forever Green, aqui mostrando como é que são as placas, mostrando os efeitos, enfim, tudo isso são situações muito similares. Vapor, então aqui é a aplicação de vapor quente, então mais uma vez dando o mesmo efeito. Um aprimoramento que é vapor mais espuma, então para fazer com que a temperatura se mantenha por mais tempo, porque daí ela fica, digamos assim, presa na espuma, e isso então resulta nesse controle. O mesmo equipamento, e aqui água quente, então, seja através de uma chaleira, ou seja, uma operação muito usada em trilhos de trem, que é então, obviamente, um vagão cheio de água quente, e essa água quente então é depositada sobre os trilhos de trem, mantendo o mesmo fluxo. Aqui é uns outros robozinhos lá autônomos, né? Desse aqui já de controle basicamente autônomo, totalmente ainda experimental. Então ele localiza, ele caminha na lavoura e ele capina. Talvez isso seja o que vai existir no futuro, como então um refinamento dos métodos físicos. Quanto que isso vai ser viável numa lavoura de média escala, isso o tempo vai dizer. Tem um livro então sobre isso que está lá no programa da disciplina, que tem outros materiais aqui, entre vários outros, que tem detalhes sobre esses métodos que vocês podem consultar na sequência. A botânica, vocês aprendem tudo através de flores, né? Que é onde é mais fácil, é onde é mais estável, é onde é mais seguro, é onde é mais correto do ponto de vista de botânica. Do ponto de vista de mato, aqui nós estamos na parte fácil, porque o necessário é naquele estágiozinho lá de plântula, que é aquilo que a gente sempre faz nas aulas de herbicida. Tem que ter, exatamente. Você vai poder florescer para ver o que é, para comprar o herbicida para depois matar. Daí tu já colheu a planta, já colheu a cultura. Então isso é parte do jogo, isso é parte da dificuldade. Bem, eu estava em pé de galinha. Pé de galinha tem algumas dificuldades, algumas vezes que um dos pontos é que em relação às demais gramíneas ele tem o caule mais angulado, estão vendo? Estão vendo? Em relação aqui, esse aqui até também tem, não é o melhor, mas em relação a papuã, por exemplo, ó. Aqui é papuã, 4 papuã, obviamente. Em relação a papuã e demais várias outras gramíneas de espécies comuns de lavoura, isso aqui não é espécie comum de lavoura, essas duas primeiras. Pé de galinha é sim comum em lavoura, mas ele é mais diferenciado mesmo em estágios pequenininhos, porque ele tem o caule mais angulado. Tá vendo aqui? É mais fácil de essa estrutura. Obviamente, a folha tem essa canoinha bem mais marcada. A nervura central da folha é bem mais marcada. O papuã já bem menos, tá vendo? O papuã basicamente a gente nem vê a nervura central em várias outras espécies. Então isso é pé de galinha, Eleusine indica, uma planta que está crescendo bastante de importância do cerrado para nós. Então ela já existia para nós em relação à resistência a glifosato e a CCase, ela está crescendo de cima para baixo. Esta é a gramínea mais importante no sul do Brasil. Papuã para nós, capim marmelada para os paulistas. O professor Ribas, né? Nós brincávamos que o Aldo falava capim marmelada e ele falava capim marmelada. Ele dizia, não professor, eu não falo capim marmelada, eu falo papuã. Porque aqui para nós não é papuã, então não é que eu falo capim marmelada e ele marmelada. Não, eu falo papuã. Então essa é a gramínea mais comum entre nós, que se difere
da 5, que é aqui um azevém, nós vamos ter que ver depois digitária. 7, digitária aqui. Não, 7, 8, Eu acho que tá aqui, Aldo. 8, Aqui aqui, exatamente, isso aqui é esse aqui é papoa. papoa. Então, lado a lado essas aí. duas são as gramíneas mais comuns entre nós. Que é agora? Essa é digitária. Digitária. É uma das digitárias. Essa aqui, 7, capim, colchão ou milhã. Então, para nós também tem o nome de milhã. Essas são as gramíneas mais comuns. Eu diria 70%, Catarina, daquilo que a gente vê em lavouras de gramíneas, certamente são essas duas. E daí, o que vocês me dizem de diferença de uma e de outra? A concentração de folhas também é diferente. Mas isso depende do crescimento. Mas basicamente sempre é assim. Papuã tem folhas mais largas com verde mais claro. E é uma planta mais tenra. Milhã tem folhas mais estreitas com verde mais escuro. Vai variar entre as espécies de milhã. Algumas têm bastante pilosidade, algumas têm poucas. Das várias espécies de digitária. Mas basicamente essas são as maiores diferenças de papuã e milhã. Papuã, Urocoa plantagínea, e os milhãs são digitária. Esse é digitária. Digitária sanguinária. E o papuã, ele também tem um recortadinho, não é recortadinho, é um doladinho, que também é bem característico, Isso. assim. Isso aqui é batata que é ele. Exatamente, aqui ó, tá vendo? É um Essa puxadinho, serrinha, assim, um essa repuxadinho serrinha, quase. Exatamente, essa serrinha. Então o 5 tá meio bem ruim, um azevém, exatamente. Então vejam, por que esse azevém tá assim e as outras plantas estão daquele jeito? Exatamente, azevém de inverno. Então ele sofreu horrores com ele ter saído lá de onde ele estava, que era no bem bom, para esse calorzinho de ontem e hoje que ele ficou aqui recentemente. Então a grande massa de azevém, obviamente, vai ser daninha em situações bem específicas. 6, capim-anone, exatamente. Então começamos o problema. A grande característica do capim-anone é isso aqui. Isso que essa planta tá nova, tenra, com um monte de água e crescendo em situações satisfatórias. Mas olha a diferença de fazer isso aqui e olha a diferença de fazer isso aqui. Viram o barulho? Só o negócio. Imagina o gado pastejando isso. Exatamente, a bocada. E também o negócio aqui. E a maior facilidade de se identificar capim-anone, ele é similar, inclusive na disposição das folhas com várias outras espécies, mas ele é plana. Echinocloa. Eragrostis plana. Estão vendo aqui ó, a inserção dos afilhos no caule? Ela tem aqui uma base chata, plana. Né? Então isto é o capim-anone. E existe, já relacionando com a questão de herbicidas, existe uma grande dificuldade de eficiência dessa planta. Então, mesmo para aqueles herbicidas que têm boa translocação, como por exemplo o glifosato, porque esse desprendimento ali da planta mãe, ali principal, os perfilhos começam a desprender logo. Então, meio que se tornam plantas independentes que não têm uma translocação que consegue translocar de forma eficiente em toda a planta, né? Então o controle com herbicida é muito difícil, mesmo com herbicida que tem eficiência alta para as demais plantas daninhas, né? Exatamente, que é como se fosse aqui. Tu vai conseguir aplicar aqui o herbicida. Para uma outra planta, ele vai cair umas gotinhas aqui, ele vai lá embaixo e vai matar. Para esse aqui, ele até vai lá embaixo. Só que ele vai lá embaixo desse. Esse aqui não vai pegar nada, ó. Ele já fica. Entenderam? E esse aqui, a chance dele estar independente é muito grande. Então você vai matar esta aqui e não vai matar esses afilhos mais independentes. Então, às vezes o pessoal acha que isso é resistência. Isso não é resistência, né? Isso é a espécie sempre foi assim, a característica da espécie. Tá.
já falamos de milhã. O 8, capim carrapicho, Cenchrus equinatus. Então, veja bem, é aquele teu ponto de antes. São espécies sem ter a inflorescência muito similares. Então, esse é aquele que forma o carrapicho, aquele carrapicho Que gruda, assim, forte, que gruda. Esse é o Cenchrus, né? Capim carrapicho. 12, então, capim-arroz, não é um dos melhores exemplos de capim-arroz. Esse que está aqui, não sei, é o 12. Que número é esse aí? 12? Não, é 11, não. 12, não, 11, eu fui mexendo as plantas, tá, passamos por, esse é o 12. Esse é então capim de Rhodes, é um cloris. Então é uma espécie que está crescendo em importância recentemente, uma delas, né, um dos clores. Clores. Professor, Pois não? eu fiz sobre o capim de Rhodes, só que na maioria eu não achei o falso. É dos clores, aí tem uma definição de nome. Clores Gaiana, foi o que eu peguei, mas eu botei capim de Rhodes. A denominação popular é aquela. Algumas têm os nomes mais aceitos. E alguns é variação. Tá ficando quente, né? Aqui dentro, né? Tá muito quente. Isso aqui que tá vendo aqui. Não, Esse aqui veio é espontaneamente isso no é solo. um pelo de porco. Sei. Isso é um pelo de porco, é um Toshaedium. 13, erva de touro, Tridax procumbens. Então, essa também é uma espécie que está vindo do cerrado para cá, com alguma importância. 14, um dos carurus, então Amaranthus deflexus. Então, um dos carurus com a sua inflorescência bastante típica dos carurus. Heterófila. Daí aqui já está a grande definição da família, né? Euphorbiaceas, né? Então, veja, um pequeno e uma folha velha que nem essa também tem, ali a gotinha de látex, né? Então, mesmo uma folha a eufórbia com essa definição, muito fácil de ser constatada, mais fácil de ser confundida devido à variabilidade das folhas. O próprio nome já diz, Euphorbia heterófila, então a variação de formato das folhas ela é realmente muito grande. Tem uma outra espécie que é a Euphorbia platífila, que daí sim as folhas são bem mais finas. Mas dentre as demais existe uma diversidade muito grande de folhas, que pode levar a dizer, mas tá vendo? Essa aqui é a Euphorbia heterófila, essa aqui tem a folha mais fina, então será que é outra espécie? Nesse caso, não, é leiteira mesmo. Então aqui é 18, a Maria Pretinha, então Solano, então aqui já entramos nas solanáceas, né, nos tomatinhos. Solano americano, esse é um deles. Só eu vou passar mais. Ela tem uma problemática de infestação crescente muito similar à corda de viola. Também é pouco controlada com meglifosato e também está crescendo muito em importância recentemente. Esta é mamona, então uma planta com problemas não muito grandes em áreas de lavoura, mas sim problemas em áreas de preservação. A buva é a mamona? Não. Ela não tá ali. Não. A buva eu pulei porque eu vou falar para no final dela. Nós estamos que a buva era parecida com a mamona. Não, escuta. Essa aqui é a 26, parecida de vocês. Tem uma área ali perto de casa, né, uma inovação, a prefeitura vai fazer um parque, mas também vai deixar uma área de preservação permanente. Então a metade do parque, naquele meio ali entre a Protásio e a Salvador França, naquele meio ali foi feito um parque bonito, etc. E a metade do parque foi fechado, etc. Ninguém entra e é para preservação permanente das espécies nativas, o escambau. Está tomado por mamona. Não é árvore nativa, não é planta nativa. O que tem ali é a planta que estava lá e vocês estão dizendo que é. Ou seja, então o fato de estar lá não significa que é. Se querem manter o negócio, então, bicho, é um negócio de meio hectare. Na cidade é um negócio valiosíssimo. Então vai lá e corta esse negócio, né? Mas não fica mentindo para as crianças que
mamona é nativa e vão preservar. Isso é burrice associada à preservação, né? Então não faz direito, deixa crescer as espécies que existem na nossa cidade, que são importantes. 27. Nabo, então obviamente uma planta devido a estar fora de estação, né? Totalmente fora de situação, né? Fora de controle. O nabo, então, em bem desenvolvido, ele cresce literalmente um nabo, não é o nabo esse nosso que come, mas ele cresce, ele dá uma estrutura tamanho de um dedo, maior até, que garante uma capacidade de rebrote bastante grande. Também. Muito usado para solos compactados. Né? Muito usado, extremamente importante para solos compactados, etc. E o problema é o que você vai fazer naquela área quando tu não quer mais nabo. Entendeu? Quando tu quer plantar trigo naquela área, quando tu quer usar aquela área com outro propósito. Então, língua de vaca, né, uma planta pequena, né, essa forma uma raiz tuberosa, exatamente. Então, uma planta de língua de vaca desse tamanho, né, dessa altura, comum e vem em qualquer lugar, ela tem uma raiz tuberosa com essa estrutura, que obviamente, quando vai cortar, roçar, ela vai rebrotar com grande facilidade, né? Então, língua de vaca, Rumex acetocella, essa talvez, Rumex, qual é o Rumex daqui? Língua de vaca, acetocella, exatamente. Tem uma outra espécie, né? Aqui, Trapoeraba, Comelina bengalensis, com a florzinha azul, bonita, né? Tem muito similares usadas na ornamentação, né? Tem uma que é com folhas avermelhadas e tem uma também que é com folhas verdes, muito similar a esta. E daí até tem os benefícios, né? Eu já vi usos irregulares de Trapoeraba, mesmo a jaguara esta e mesmo a ornamental, para uso de glifosato. Então, numa área vegetada com essa espécie, eu aplico glifosato, mato o resto e só tenho a ornamental, ou até mesmo essa, com as suas folhas bonitinhas, etc. Então, acho que isso é importante, né? Então, tanto Trapoeraba, quanto Richardia, quanto Ipomeia, a gente vai falar bastante quando falar de glifosato lá, para a questão das tolerâncias. Então, aqui algumas das tiriricas, né? Cíperos rotundos e cíperos diformes. Vamos ver ainda se é o diformes, exatamente, mas então as tiriricas, né, com a sua grande característica de caule triangular, de folha assim, com a nervura bem marcada, um pouco menos do que pé de galinha. Então nós temos as poáceas, de modo geral, que a nervura é pouco marcada. Dentre as poáceas, pé de galinha é que tem a nervura mais marcada, mas mesmo pé de galinha não é tanta quanto das tiriricas, aonde sim a canoinha é bem pronunciada. E a grande característica das ciperáceas é o caule triangular, aonde então dentre as gramíneas ele é ovalado ou ele é plano, como no caso extremo do capim anone, mas em nenhum deles, obviamente, ele é do caule triangular. E o grande ponto não está aqui. Vocês vejam, essa tiririca está em antese. Vocês conseguem ver ali os filetezinhos de anteras, aqueles risquinhos preto ali, são as anteras. Então ela está nesse momento em início de antera. Será que não vai conseguir pegar aqui nunca, né? Aí. E anteras. Vendo o tamanho das anteras e vendo o tamanho das flores, qual é o tamanho da semente disso aqui? Minúscula. Então as sementes das tiriricas, das ciperáceas, são minúsculas. Eu diria, essa inflorescência aqui é suficiente para manter a infestação dessa área por anos. A quantidade de sementes que vai dar aqui que vai ter aqui é muito grande. O que é importante nas ciperáceas e que eu não falei até agora? Nós não estamos vendo até aqui agora,
existe nessa, não existe nessa, os tubérculos. Então as batatinhas das ciperáceas, né? Não é batatinha porque não é uma solanácea, mas são tubérculos. Então essa planta aqui nem vou abrir porque ela não formou tubérculo ainda. Ela vai formar o tubérculo quando ela tiver. Agora ela está talvez iniciando a formar tubérculos, que daí sim vão ser estruturas perenes. Então cíperos rotundos como essa, cíperos esculentos, são plantas perenes, vão se reproduzir por sementes e pelas batatinhas. Cíperos diformes como essa e cíperos íria são anuais, então se reproduzem somente por sementes. Deixa eu ver aqui, essa aqui, mais duas cordas de viola. Então vejam bem aqui a diferença dessas cordas de viola. Realmente, então aqui nós temos uma grande diversidade. Claro que nesse está, essa aqui é mais comum, até que é a primeira triloba. Essa cairica aqui é raríssima. A penúltima é um desmodium, claro. Então isso aqui é o pega-pega, aquele de jardim, etc. Uma planta com uma qualidade forrageira extremamente grande, né? Ou seja, o teor de nitrogênio dessa planta é muito grande, ela é extremamente pertinente como forrageira, e quando presente em culturas anuais ela é problemática. É uma leguminosa, exatamente. E aqui então chegamos a ela. Chegamos às buvas. Então o gênero Coniza, entre nós, ele é presente em 2 ou 3 espécies. Então se tem aí algumas polêmicas em relação a Coniza bonariensis, sumatrensis, que são sim presentes entre nós, e bonariensis, que é muito possível que não exista entre nós como espécie que era importante em lavouras. Isso aqui, a princípio, só existe no Canadá, que por questões não conhecidas acabou vindo para o Brasil recentemente, e seja como for, tem presença muito pequena em infestação em lavouras. Seja existente ou não do ponto de vista prático, as diferenças entre elas são muito pequenas. Então até dá para se definir que Coniza canadensis tem essa folha mais acuminada, e as outras duas espécies, bonariensis e sumatrensis, isto não existe. Além disso, as folhas cotiledonares de Coniza sumatrensis, que é a mais comum entre nós, são mais arredondadas. Está vendo aqui as folhas cotiledonares são aquelas lá embaixo. Aquelas ali são as duas folhas cotiledonares, que no caso das sumatrenses são mais arredondadas. E no caso da bonariensis, as folhas cotiledonares continuam sendo aquelas duas lá embaixo, são mais acuminadas lá embaixo. Obviamente, do ponto de vista de inflorescência, isso é mais facilitado. Tem um material de aula, tem lá as diferenças mais concretas através da inflorescência. O que eu quero chamar a atenção em relação à buva vale para todas as diferentes espécies. É que o grande problema de buva passou a ser a ocorrência de resistência a herbicidas, que sucedeu à não existência de palha. Coniza não era problema em plantio direto quando se fazia lavoura até os anos 70, 80. Aqui era uma lavoura de soja, ali era uma pastagem, perene, etc. Ali tinha buva, que na época se chamava erigium. Então, os erigium existiam em pastagem com uma frequência não muito grande, mas sempre existiu. Em lavouras não se tinha problema, porque o arado controlava. O arado no convencional. O arado enterrava essa semente e ela não germinava. Além disso, tinha uma certa cobertura, a cultura fechava, essa semente não germinava. Vejam bem, até onde que a semente de buva pode ir.
Já foi encontrado semente de buva em não sei qual é a estratosfera. Eu acho que é as naves espaciais dos caras da... Aquele pedaço que caiu de uma nave espacial porque ele deve ter trombado com num monte de semente de buva e acabou com a nave espacial do cara. Mas enfim, já foi encontrado semente de buva, não sei qual é a osfera, a estratosfera lá em cima, quantos mil metros de altura. Tamanha capacidade de dispersão pelo vento. Mas vamos voltar ao plantio direto. Quando do início do plantio direto, onde se fazia as coisas certas, a semente de buva que existia na pastagem e que sempre caiu na lavoura, ela era eliminada pelo revolvimento do solo ou pela palha. E no começo do direto, buva não era muito problema, não era um problema secundário. Quando nós aprendemos a fazer o plantio direto fácil, e esse então é só semear de forma direta e não ter palha, começou a ficar buracos aonde qualquer quantidade de luz é suficiente para germinar essa semente, que ela não germinava antes. Então vocês vão ver vários trabalhos que mostram de áreas que teve cobertura de trigo, de aveia, de triticale e de centeio principalmente, que deixam um volume de palha muito maior, onde não se tem buva. E nas situações com pouca palha, com azevém rapado ou sem cobertura, com níveis de palha muito grandes. A solução para isso, no começo, era diversidade de herbicidas. Que vocês estão vendo lá agora. A solução fácil com soja RR foi glifosato. Água mole em pedra dura, tanto bate até que teve resistência a glifosato, que é um dos grandes problemas atuais de várias lavouras. E daí nós passamos até então a planta de buva sobrando do cultivo de soja, feijão, milho, e que está sendo cortada hoje no momento da colheita da soja e de milho. E daí fica uma planta de buva, essa planta aqui que cresceu, ficou um pito semelhante àquela leiteira que está ali, né? Aquele picão que está ali. A colhedora hoje, colhendo, está cortando ela. Eu cortei 1 metro de buva, eu deixei 1 metro de raízes. Então essa raiz de buva vai ficar agora uma paradinha, se der uma esquentadinha naquele veranico de baio, ela até vai brotar, mas ela vai brotar mesmo lá em setembro, outubro, quando eu vou ter daí aquilo que eu chamo de outro tipo de planta de buva. Uma coisa é a planta de buva vindo de semente, outra coisa é a planta de buva vinda de toco, de rebrote. E essa planta aqui teve, mesmo sendo em vaso, os alunos vão dizer de onde que ela veio, porque ela é vinda de rebrote. Então vejam bem, aqui é clássico, ó, clássico, né? No campo vai ter um dedo de espessura e vai estar com essa capacidade de rebrote. Qualquer herbicida, mesmo não glifosato e mesmo se a buva não for resistente, mata a buva desse tamanho. Até basagrande de contato mata essa buva. Se ela tiver esse jeitinho aqui, não vai ter o que mate. Porque ela tem uma capacidade de rebrote muito grande. Então aqui é um outro ponto, que nós temos plantas monocotiledôneas, dicotiledôneas, anual, de verão, terrestre, aquática, etc, etc. E nós também temos plantas de semente e plantas de toco. E essa diferença de entendimento para a buva ela é fundamental. Que tipo de planta que nós estamos tratando? O herbicida X mata a buva? Mata essa. Então esse amadurecimento hoje de se a planta é resistente ou é suscetível, ela é fundamental. Grande parte daquilo que está escrito, recomendado ainda, só considera a planta resistente. Mas eu tenho planta suscetível. Mas eu tenho plantas resistentes, daí não é o fato só dela ser resistente, ter um mecanismo lá, etc. É que tipo de consequência ela vai ter para o seu crescimento dali a 3, 4 meses. E a solução para a buva que veio do toco? É diversidade de herbicidas. É controlar ela vinda do toco o mais cedo possível, inclusive no outono. Então, o controle é esse o ponto. E eventualmente até também controle sequencial, né? Aplicações sequenciais. A gente vai ver isso aí também. Aplica e depois aplica algum outro produto. Então esse é o ponto.
Se eu estou no inverno caminhando numa lavoura, fazendo vistoria numa lavoura e eu vejo buva, tudo bem, se for essa planta aqui, eu até posso dizer, na dessecação eu te pego, mesmo sem usar glifosato e talvez com uma aplicação sequencial ou não. Se eu ver que é aquelas folhinhas ali, mas tem um toco embaixo, eu já tenho que atuar no outono, no inverno, fazer um controle na pastagem. Isso é o que vai beneficiar o controle depois. Porque depois, lá no plantio, o cara vai querer fazer tudo em 15 dias. Tudo em 10, tudo em 5, tudo em um dia. Né? Ele vai querer fazer tudo, ele vai querer colher, dessecar e semear. Então, se ele fizer esse manejo da buva antecipado, lá em junho, julho, agosto, ele vai conseguir, naquele um dia que ele quer fazer tudo lá depois, ele vai conseguir ter o refinamento da dessecação e ele vai conseguir ter a colheita e a semeadura com mais assertividade. Ok? Esse preâmbulo, eu diria, eu entendo que é um monte de coisa que junta identificação, que junta manejo e que junta herbicidas. E que muitas dessas coisas, para vocês nesse momento, talvez tenha sido, talvez seja muito. Mas é importante que isso ocorra. E na disciplina depois de manejo integrado, lá no final, é onde tudo isso vai vir com a cultura específica, com um raciocínio mais apropriado, né? Então todos esses, não fiquem assim, eu preciso saber isso, não sei, então eu estou atrás. Não, aqui foi para a gente ter, digamos assim, um start, mas tudo isso depois na disciplina de manejo integrado vai ser detalhado, assim, academicamente, didaticamente, por cultura, e é onde tudo isso se interage. Mas